É um grande privilégio estar na casa do Senhor nesta noite, tanto para o nosso encontro, porque ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E estar na casa do Senhor é uma forma de nós manifestarmos esta união, esta amizade, este comprometimento mútuo. E também, queridos irmãos, poder meditar na palavra do Senhor dentro de uma expectativa de que Deus fale conosco. Há uma palavra, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos nesta noite. E eu confesso para os irmãos que eu estou muito entusiasmado, já tendo meditado nesta palavra ao longo do dia de hoje. Eu coloquei como tema nesta mensagem uma palavra que é uma palavra comum em tecnologia, que é reinicialização. Então, coloquei como tema nesta mensagem a reinicialização. Nós vamos depois entender, com a ajuda do Espírito Santo, do que se trata. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos. Nós voltaremos para o mesmo versículo que temos meditado nas últimas quintas, que é Romanos capítulo 8 e versículo 28. Romanos capítulo 8 e versículo 28. A Santíssima e gloriosa palavra de Deus nos diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém. Irmãos, nós temos olhado para esse texto já algumas vezes, e na quinta-feira passada nós olhamos para esse texto pensando: e quando coisas ruins ou coisas más acontecem, essas coisas contribuirão para o nosso bem, para o nosso avanço, para a nossa felicidade, para o nosso progresso, para o nosso êxito? Ainda eu gostaria de estar quase que a título de uma continuidade, dizendo nesta noite que Deus pode usar as nossas falhas passadas, os nossos erros passados, para estabelecer futuros brilhantes. Eu li uma frase há muitos anos, eu ainda era jovem, em um livro escrito por Viktor Frankl, que foi um judeu que sobreviveu ao Holocausto, e ele escreveu uma frase que diz o seguinte: feridas curadas criam cicatrizes de resistência. Dentro da perspectiva de que dificilmente você vai novamente se ferir onde você já se feriu outra vez. Então Deus pode usar as nossas falhas passadas para estabelecer futuro, um futuro brilhante.
Agora, para que isto aconteça, é preciso que nós passemos por um processo que nós estamos chamando de reinicialização. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, Jesus diz, na carta ao anjo da igreja de Éfeso, o seguinte: lembra-te, pois, donde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Aqui, queridos irmãos, era a hipótese desta igreja necessitar voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras práticas. O tempo passou desde que essa igreja de Éfeso foi fundada, e eles se acomodaram em ser uma igreja, digamos, politicamente correta, combinando fé com paganismo. Embora fosse uma igreja atuante, uma igreja de grandes obras, uma igreja de trabalho, e até mesmo uma igreja que exercitava a paciência, faltava algo. Eles precisavam voltar ao primeiro amor e praticar as primeiras obras. Nós poderíamos chamar isso de um processo de reinicialização. Reinicialização. Vamos falar essa palavrinha? Reinicialização. Quando nós falamos em reinicialização, irmãos, ou em reinicializar, nós logo pensamos em um computador, ou em um notebook, em um telefone celular, em um smartphone, e nós podemos até falar no que é mais comum, que é o smartphone. O que é reinicializar? Às vezes é inevitável a gente reinicializar o smartphone, ou o computador, ou o notebook, quando ele está muito lento, quando ele está bloqueado, quando ele não está atendendo aos nossos comandos, nós então reinicializamos o equipamento. Agora, o que significa? Nós vamos pegar como o exemplo mais prático o smartphone. O que significa reinicializar um smartphone? Eu anotei aí, os irmãos acompanhem lendo também. A reinicialização é um procedimento para redefinir os dados do seu dispositivo, voltando o equipamento para as configurações de fábrica. Portanto, quando eu reinicializo um dispositivo, eu vou restaurar a sua configuração inicial, que é a configuração de fábrica. Porque você pega o seu celular, o seu smartphone, o seu computador, e você vai instalando uma coisa, outra, vai salvando fotografias, vídeos, textos, e você recebe uma coisa, outra, quando você vê o seu computador, o seu notebook ou o seu smartphone, ele está super lento. Então, vem a segunda pergunta: quando eu devo reinicializar o meu smartphone? Quando houver bloqueio do dispositivo.
Quando é que ele está bloqueado? Quando você tenta fazer alguma coisa e ele não sai daquela tela. Quando houver lentidão ou uma desaceleração permanente. Quando mais que você reinicializa o seu smartphone? Quando ele tiver com um vírus. Quando você reinicializa, quando você não consegue reiniciar o seu smartphone. Você desligou e não consegue mais ligar. Agora, em que implica? O que acontece quando eu reinicializo o meu smartphone? Os dados armazenados, reiniciar o smartphone implica em apagar todos os dados armazenados no dispositivo, como nomes, telefones, dados dos seus contatos, fotos, vídeos, mensagens, enfim. Os aplicativos que não são os aplicativos originais, são aplicativos que você instalou depois. Então, o seu dispositivo móvel, ele volta à sua configuração original e o seu celular voltará a ser novamente um equipamento rápido. Uma outra pergunta: quais as precauções antes de reiniciar o seu smartphone? Você tem que fazer testes, você tem que realizar verificações, porque como você vai perder muita coisa que tem lá no seu dispositivo móvel, a reinicialização deve ser considerado como o último recurso. Então você vai falar: eu não tenho mais o que fazer. Eu vou perder então as fotografias que eu tenho aqui nesse dispositivo, os vídeos, vou perder os meus contatos. Então a reinicialização deve ser considerado como o último recurso. Antes disso, o dispositivo deve ser reiniciado, deve ser testado, os aplicativos que estão na memória devem ser verificados, deve ser verificado também se não há uma falha de hardware, ou seja, nos componentes do equipamento, a bateria, o cartão da companhia telefônica ou o cartão de memória. Deve ser também verificado se o bloqueio ou a lentidão não foi resultado de alguma queda, porque se for um problema causado por algum tipo de peça que está danificada, não vai adiantar a reinicialização. Você vai ter que trocar aquela peça. É uma pena que o pastor Marcos não está hoje aqui, porque ele tem uma oficina que conserta aparelhos celulares, smartphones, tablets, enfim. Ele poderia nos dar uma aula aqui como nós podemos consertar o nosso aparelho celular ou nosso smartphone. Agora, queridos irmãos, o nosso texto de Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz que: e sabemos que todas as coisas cooperam ou concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se todas as coisas cooperam juntamente, se todas as coisas concorrem, se Deus
age em todas as coisas. Nós podemos então afirmar que Deus pode usar até mesmo as nossas falhas, até mesmo os nossos erros, até mesmo os nossos pecados, para estabelecer futuros brilhantes para cada um de nós, para cada pessoa. Só que isso não acontece automaticamente. É preciso passar por um processo de reinicialização. É preciso passar por um processo de reinicialização. Agora, como fazer esse processo de reinicialização? Nós podemos olhar para o smartphone, porque Jesus falou: se vocês não entenderem as coisas da terra, as coisas materiais, como vocês entenderão as coisas espirituais? Eu gostaria de apontar 4 pontos ou 4 passos para você reinicializar algo na sua vida ou reinicializar a sua própria vida. A primeira delas, não fiquem chocados, a primeira delas é: aceite o seu fracasso. Queridos irmãos, não existe aquela coisa de uma pessoa perfeita, um casamento perfeito, uma família perfeita, uma igreja perfeita. Como o corpo de Cristo, a igreja é perfeita. Mas como uma comunidade de homens e mulheres, pecadores, ainda que pecadores remidos pelo sangue de Jesus, nós ainda estamos batalhando pela perfeição. Nós ainda estamos falando como Paulo: eu esqueço das coisas que para trás ficaram, e eu estou olhando para frente, e eu estou caminhando para frente. Eu tenho um alvo, este alvo é a perfeição. Então, queridos irmãos, graças a Deus, que nós podemos a cada dia crescer de maneira equilibrada. A Bíblia fala de maneira ajustada, como um corpo, em busca da estatura de varão perfeito, em busca de ter a mente de Cristo. Porém, Romanos capítulo 3, versículo 23, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, a realidade é que pessoas imperfeitas erram. Pessoas imperfeitas falham. Ou podemos falar de uma maneira mais direta: pessoas imperfeitas pecam. E nós não podemos, meus queridos e amados irmãos, nós não podemos ser pessoas excessivamente exigentes conosco mesmo e exigentes também com o nosso próximo, exigentes com o nosso irmão. Porque pessoas imperfeitas erram, falham, pecam, pisam na bola. Esta é a realidade. Pessoas imperfeitas pecam. A palavra pecado, irmãos, no grego, é uma palavra, amartia com H, que significa errar o alvo. A ideia
é que a pessoa, ao errar o alvo, ela atinge outro lugar. Ela atinge o lugar errado. Ela atirou a flecha para aquele alvo, mas ela errou o alvo. E apesar dela estar olhando nesta direção, ela errou o alvo e a flecha não atinge aquele alvo. Pecar é errar o alvo. Nenhum crente lavado e remido pelo sangue de Jesus levanta pela manhã dizendo: hoje eu vou pecar. O crente não peca deliberadamente. Ele erra o alvo. E nós temos que ter esse entendimento, inclusive com relação a nós mesmos. Então, o primeiro passo para entrar nesse processo de reinicialização é este: aceite o seu fracasso. Porque nós estamos incluídos neste grupo de pecadores que Paulo está falando aqui. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O apóstolo São Paulo, depois dele ter tido aquele encontro com Cristo, e já depois de algum tempo seguindo o caminho, ele fez uma avaliação e ele disse: sabe de uma coisa? Eu sou o pior dos pecadores. Então, queridos irmãos, o primeiro passo para reinicializar é: aceite o seu fracasso. Então, eu vou aceitar o meu fracasso dizendo: sim, eu sou um homem falho, eu sou um pecador, eu não sou um super santo. O segundo passo para reinicializar é: receba ou receber a graça de Deus. A realidade é que a graça do Senhor, ela tem o efeito de regenerar o que está perdido, restaurar o que está quebrado e ressuscitar o que está morto. Não importa qual a condição espiritual ou pessoal de alguém, a graça de Deus é suficiente para restaurar, regenerar o perdido, restaurar o quebrado e ressuscitar aquele que está morto. Efésios capítulo 2, nós vamos ler esse texto, a partir do versículo 4, diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Paulo diz em Romanos capítulo 5, do versículo 20 em diante, o seguinte: sobreveio, porém, a lei,
para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça, pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. O que é a graça do Senhor na vida de um crente? A graça de Deus na vida do crente é o desejo de fazer a vontade de Deus. Mesmo que seja aquele desejo que gera uma tensão, que gera uma luta, como Paulo disse, o bem, o bom que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu odeio, esse está sempre me oprimindo para que eu o faça. Então, o que é a graça? A graça de Deus na vida do crente é o desejo de fazer a vontade de Deus e o poder de fazer a vontade de Deus. A graça, ela tanto desperta em nós o desejo de fazer a vontade de Deus, como também nos dá o poder de realizar a vontade de Deus. Aleluia! É o desejo e o realizar. Então, o primeiro passo para reinicializar é aceitar que somos pecadores. Pecadores remidos, mas pecadores. O segundo passo é receber a graça de Deus. E o terceiro passo é cooperar com o propósito de Deus. Porque Ele quer transformar os nossos erros, as nossas falhas, até mesmo os nossos pecados. Deus quer transformar essas debilidades, essas fracas sombras. Ele quer transformar em futuros brilhantes. E aqui entra o texto base da nossa meditação de hoje, de Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, para o bem dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Porque de qualquer coisa, Deus está nos dizendo: eu farei de tudo isso coisas novas. Amém? Então Deus está dizendo: eu vou pegar aquelas falhas que aconteceram na sua vida. Eu vou pegar aquelas pisadas na bola, aqueles erros, aqueles pecados, aquelas coisas más. Deus está dizendo: se você reinicializar, se você cooperar, eu vou pegar isso e vou transformar em algo que vai ser benéfico para você. Eu vou fazer uma coisa nova. E aqui entra uma profecia de Isaías capítulo 43, versículo 18. Que se nós vamos apertar o botão para reinicializar, nós vamos ter que ler essa profecia. Nós vamos ter que internalizar esta profecia. E nós vamos ter que viver esta palavra. Veja o que diz essa profecia. Versículo 18 do profeta Isaías, capítulo 43. Primeiro, não vos lembreis das coisas passadas. Não fique remoendo os erros do passado. Não fique dizendo: eu não tenho, eu não sou, eu não vou, por causa do erro lá do passado. Porque Deus está dizendo na sua palavra: eu tomo
este erro do passado e vou fazer dele uma matéria-prima para o seu bem, porque você me ama, porque você ouviu o meu chamado, porque você abriu mão de tudo. O seu passado não te condena. Não. Esta é uma mentira de Satanás, que nesta noite é desfeita pela revelação do Espírito Santo. O seu passado não te condena. E a palavra de Deus está dizendo: tome uma atitude. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque eis que faço uma coisa nova. Quando? Agora. Agora está saindo a luz. Abra os olhos. Veja. Peça a Deus que tire as escamas dos seus olhos, para que você veja que Deus está fazendo uma coisa nova. Porventura, diz o texto, você não está percebendo, você não está notando, você não está sentindo, você não está ouvindo, você não está percebendo, não está notando. Porventura, não a percebeis? Você não está vendo que Deus está colocando um caminho no deserto? Você não está vendo que Deus está colocando rios no caminho, no ermo, na terra seca? E Deus então diz: olha, os animais do campo, eles observam isso. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo. Só que Deus está fazendo isso. A prioridade não são os animais do campo, não são os chacais. A prioridade não são os gaviões, os urubus, os avestruzes. Deus está fazendo isso para quê? Para dar de beber ao seu povo, aos seus escolhidos. É você a causa, porque Deus está fazendo isso. E Deus está dizendo: olha, os animais vão perceber isso. E eles me honrarão. Porém, Deus está fazendo isso para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, esse povo que formei para mim, para que publicasse o meu louvor. Oh, glória a Deus! Nós somos os destinatários da atenção de Deus. Nós somos os destinatários do favor de Deus, do labor de Deus, do trabalhar de Deus. Deus está trabalhando a seu favor. Agora, a nossa resposta para Ele deve ser aquela que está em João capítulo 20 e versículo 29. Nós devemos falar: Senhor, eu não estou vendo, mas eu creio. Eu ainda não estou vendo, mas eu creio. Porque Jesus falou: porque me viste e creste. Bem-aventurados, bem-sucedidos, abençoados, os que não viram e creram. Aleluia. Aqui é crer para ver. Primeiro você crê. Primeiro você age como quem crê. E você vai ver. Porque passarão os céus e a terra, porém essas palavras não passarão. E se a Bíblia está dizendo: bem-aventurado aqueles que não viram,
mas creram. Isso daí é algo para ficar no nosso patrimônio, é algo para nós sairmos daqui nesta noite meio malucos, praticando, crendo naquilo que nós não estamos vendo. Aleluia. Bem-aventurados que não viram, mas creram. E nós podemos, irmãos, entender essa palavra de Jesus. Eu fiquei pensando, até observando no dia a dia, que as pessoas querem a cura, mas elas não estão dispostas a descobrir a cura, a seguir o método da cura, os passos para a cura. Porque é preciso apertar o botão para reinicializar. Vamos recapitular. O primeiro passo para reinicializar é aceitar o seu fracasso. Aceitar que você é um pecador, que eu sou um pecador, que preciso da graça de Deus. Que por mim mesmo eu não posso dar um passo. O segundo passo, então, é efetivamente receber a graça de Deus. Porque a graça de Deus está disponível para todos. O terceiro passo é cooperar com o propósito de Deus. Quanto menos, se puder encontrar quanto menos inflexível você for com relação à graça de Deus, quanto mais flexível você for ao ouvir a voz de Deus, quanto menos resistente você for, mais você estará cooperando com o propósito de Deus. E o quarto passo é: coloque a sua esperança nele. E aqui nós poderíamos enquadrar a mensagem de domingo passado, que foi baseada em Romanos capítulo 15 e versículo 13, que diz: ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Voltemos à tecnologia, para que nós entendamos mais uma vez, pensemos mais uma vez nesse negócio de reiniciar ou reinicializar. Porque hoje já não é mais possível a gente viver sem a tecnologia. Eu acredito que todos nós já ficamos chateados, quem sabe nervosos, irados com a tecnologia. Eu já vi gente esmurrando televisão, esmurrando o computador, jogando o celular no chão de raiva. O computador não estava funcionando de forma eficaz. A hora que precisava imprimir, a impressora não estava funcionando. Para ver se a impressora funciona. Uma pancadinha assim, muito amigável, não. Assim, uma pancadinha um pouco mais forte. Ou o telefone inteligente, ou o modem na internet não estava funcionando bem. Ninguém fica assim muito contente, não. Está querendo fazer uma ligação e o celular
não tem sinal. Mas aqui sempre teve sinal. O que aconteceu que agora, a hora que eu preciso, esse celular não está funcionando? Bom, as pessoas dizem que quando um equipamento não está funcionando bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reinicializá-lo. Então, se os meus aplicativos não estão funcionando bem no meu computador, no meu tablet, se o meu celular não está funcionando bem, está lento, a gente desliga tudo e depois torna ligar tudo, faz a reinicialização. E, às vezes, eu até li isso numa revista de computação, reinicializar, às vezes, é necessário para recuperar um erro, porque aí o sistema começa tudo de novo e ele vai recuperando os erros que existem ali em drives, em dispositivos, enfim. Então, às vezes, há uma sobrecarga, até questões de ordem elétrica, e com a reinicialização vai funcionar direito. Na sua vida pessoal, na sua família, nos seus relacionamentos, na sua vida espiritual, você tem que ter sensibilidade para sentir quando está precisando de uma reinicialização. É melhor reinicializar do que ficar sofrendo, do que ficar passando raiva, do que estar diante de algo que não funciona. Eu acredito que talvez nesta noite você precise de uma reinicialização por causa de um erro, por causa de uma sobrecarga. Talvez na sua vida pessoal ou na sua vida espiritual, as coisas não estão dando certo, não estão funcionando bem. Parece que você não está saindo do lugar. Ao invés de estar andando para frente, está estacionado, ou pior, está regredindo. Parece que tudo está travado, tudo está bloqueado. Se isso estiver acontecendo com você aqui, ou você que está conosco pela internet, eu vou dizer que esta mensagem é só para você. E o que você precisa é de uma reinicialização. Agora, vamos falar assim muito francamente. Todo mundo precisa de uma reinicialização de vez em quando. Agora, irmãos, o que eu descobri é que a maioria das pessoas, às vezes, não sabem como reinicializar. No seu telefone é fácil. Eu aprendi. Nesse daqui, para reinicializar, eu aperto esses dois botões, fico segurando durante um certo tempo, é uma coisa muito simples. E ele reinicializa. Ó, reinicializou. Deixar aqui. Pressiona o botão grande, pressiona o botão pequeno, simultaneamente, ao mesmo tempo, e pronto.
No computador, às vezes a gente não consegue reinicializar, a não ser puxando o pino da tomada. Já aconteceu com vocês? Você vai tentar reinicializar, não funciona. Você tem que desligar da tomada elétrica. Você tem que tomar uma atitude drástica, porque nem apertando lá, para ele desligar, ele está travado, ele não desliga. Então você tem que tirar o pino da tomada elétrica. Agora, como você pode reinicializar na sua vida? Eu creio que aqui estão pessoas que provaram situações em que precisaram reinicializar, em que precisaram começar tudo de novo. O problema é que às vezes a pessoa precisa reinicializar e ela resiste e não reinicializa, quando ela poderia reinicializar e restaurar as configurações que Deus programou na sua alma, nos seus sentimentos, na sua vida. Mas ela não cumpre esses 4 passos. Ela não admite: eu fui culpado, eu sou culpada. Ela começa a desenvolver atividades para substituir a graça de Deus. E assim sucessivamente. Há pessoas que provaram a dor do divórcio. Não que quisessem. Não que casaram para que isso acontecesse. Há pessoas que estão em casamentos ruins. Há pessoas que escolheram maus amigos, maus companheiros, maus funcionários. Há pessoas que escolheram maus sócios para os seus negócios. Há pessoas que começaram bem, mas depois entraram na vida por caminhos imorais. Há pessoas que entraram na vida pelo caminho dos vícios, do álcool, das drogas. E agora se sentem impotentes para mudarem. Há pessoas que até dizem: eu daria tudo que eu tenho para mudar de vida, porém não encontram força para isso. Porque a mensagem que é gerada nas trevas, no inferno, e é transmitida não vai mudar. É o fundo do poço. E a pessoa vive uma vida seca, uma vida amarga. Agora, como você pode reinicializar a sua vida? Reinicializar um relacionamento, uma família. Como alguém pode reinicializar a sua vida depois de ter sido vencido pelo pecado, depois de ter sido vencido pelo vício, pelo ódio, pela imoralidade? O que o Espírito Santo está nos dizendo nesta noite é que existem 4 passos para reinicializar. Primeiro, aceite o seu fracasso. Vocês se lembram? Não existe o super santo, a família perfeita, a pessoa perfeita, o casamento perfeito, porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. E pessoas imperfeitas, pessoas que ainda carregam o vírus do pecado, essas pessoas pecam. Essas pessoas erram. Essas pessoas falham. Eu sei que isso pode parecer óbvio para a maioria, mas se nós não passarmos por este caminho apertado, que é difícil dizer eu pequei, eu errei. É difícil passar para os demais passos. Mas nós temos que admitir que somos imperfeitos e que as pessoas imperfeitas falham, erram. Eu acredito que muitos de nós temos assim a experiência que a coisa mais difícil de acontecer é que uma pessoa avalie honestamente a sua responsabilidade e fale o fracasso. Eu assumo a responsabilidade pelo fracasso. Há um personagem na Bíblia, irmãos, que é muito admirado por nós, que é Davi. E ele errou em um momento, uma história muito conhecida. E quando o profeta Natã confrontou Davi, ele não saiu pela tangente. E não fez como Adão. Quando Deus confrontou Adão, Adão falou, foi a mulher. Adão disse, eu nem sabia que existia mulher. Deus confrontou a mulher disse, foi a serpente. Isso continua acontecendo. As pessoas sempre transferem a responsabilidade para o outro, para as circunstâncias, para as coisas negativas. Quando Deus está dizendo que as coisas negativas não influenciam negativamente na vida daqueles que amam a Deus, daqueles que estão vivendo segundo o propósito de Deus. Agora, quando o profeta Natã confrontou Davi, contou aquela história que os irmãos sabem, Davi, ele não saiu pela tangente. Ele não falou, não, o problema é a mulher. A mulher estava tomando banho sem roupa. Ele não falou isso. Não, ele não jogou a responsabilidade em outrem. Veja o que Davi diz no Salmo 51, do versículo 1 em diante. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu pequei. Eu pequei contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, eu trago dentro de mim o germe do pecado, porque em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Mas ele disse, purifica-me com ensopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve, faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Esse é o primeiro passo para a reinicialização. O segundo passo, vamos recordar, é receber a graça de Deus. Nós não podemos ter uma visão, irmãos, limitada da graça de Deus. E nós precisamos atentar para uma coisa. A graça de Deus, queridos irmãos, ela não é somente para o momento que nós aceitamos a Jesus. Ela não é somente para o momento que nós abrimos o nosso coração para Cristo. A graça de Deus, ela será sempre necessária, porque é a graça de Deus que vai sempre estar nos regenerando, nos renovando, nos restaurando, para que nós possamos seguir o nosso caminho. A salvação, evidentemente, ela tem um ponto de começo em que você aceita Cristo e você crê no trabalho que Jesus realizou na cruz. Isso pode acontecer quando você tem 8 anos de idade, ou pode acontecer quando você tem 80 anos de idade, porque enquanto isso não acontece, a pessoa está caminhando cada vez mais, afastando-se de Deus, cada vez mais caminhando para a eternidade, mas para longe de Deus. Então a salvação é o ponto de partida, mas não é o ponto final. A salvação é o marco inicial em que você usufrui da graça de Deus, porque aí você vai continuar usufruindo da graça de Deus, e cada dia mais a graça vai trabalhando em você, e você vai estar sendo aperfeiçoado até a perfeição final. Amém? Então, a graça de Deus é tudo o que nós precisamos. Eu anotei aqui algumas perguntas. O que você precisa para superar o seu vício? A graça de Deus. O que você precisa para superar a sua culpa e a vergonha de ações passadas? Seja diante de pessoas, seja diante da sua família, seja diante de Deus. O que você precisa para superar a sua culpa e superar a vergonha pelo que fez no passado? A graça de Deus. O que você precisa para restaurar relacionamentos que estão frios, relacionamentos que estão desgastados? A graça de Deus, a graça de Deus. A graça de Deus. Tudo o que nós precisamos é da graça de Deus. Aleluia! Domingo passado nós falamos que quando Paulo orou por 3 vezes, porque havia um problema que ele descreve como um mensageiro de Satanás, que o esbofeteava, que o envergonhava, um espinho da carne, e ele orou por 3 vezes, e Deus disse: eu não vou curar você, mas a minha graça te basta. A graça de Deus. Agora, você pode estar pensando, é que você não sabe o que eu fiz. Você não sabe o que aconteceu comigo. Você não sabe até onde eu cheguei na minha vida de imoralidade. Eu quero compartilhar com você uma outra promessa poderosa da palavra de Deus, relacionada com o poder, com a eficácia, com a operacionalidade da graça de Deus, que é Romanos capítulo 5 e versículo 20, onde abundou o pecado, a graça superabundou. Eu quero dizer a você nesta noite, que como um seguidor de Cristo, uma seguidora de Cristo, não importa quão longe você tenha ido,
não importa o que tenha acontecido na sua vida. A graça de Deus é maior do que o seu pecado. A graça de Deus é maior do que o seu passado. A graça de Deus supera tudo. E no presente, no dia de hoje, não importa o quão escuro possa estar o seu caminho, não importa como desfigurada, morta possa estar a sua vida. Nós falamos que a graça de Deus restaura o que está quebrado, ressuscita o que está morto e não deixa morrer, recupera o que está morrendo. Nós estamos recapitulando. Então o terceiro passo é cooperar com o propósito de Deus. Não ser resistente ao plano de Deus para a sua vida. Porque Deus vai fazer com que todas as coisas, mesmo as falhas, possam ser transformadas em algo brilhante para o seu futuro. Isso é o Evangelho, irmãos. O Evangelho é a boa notícia. E Deus, Ele pega a nossa confusão, as nossas falhas, e de alguma maneira, milagrosamente, Ele transforma em bênçãos. Agora, como eu falei para os irmãos, as pessoas querem a cura, mas elas não estão dispostas a descobrir a cura, a caminhar para a cura, a cumprir os métodos da cura. Os irmãos lembram daquele homem que tinha lepra, o general? Que ele foi a princípio resistente em mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão, como o profeta tinha falado, que ele racionalizou a profecia, a palavra. Então, coopere, seja flexível, coopere com o propósito de Deus. Agora, eu fiquei pensando, irmãos, há pessoas que querem resultados diferentes, mas elas continuam fazendo a mesma coisa. Elas continuam falando as mesmas palavras. Elas continuam vendo os mesmos filmes, ouvindo as mesmas músicas, falando palavrões, e elas querem resultados diferentes. A promessa de Deus é que Ele tomará tudo o que aconteceu na sua vida e na minha vida, seja pela nossa própria estupidez, ou seja por causa de outra pessoa, e aqui nós fomos vítima. Deus está dizendo que tomará tudo isso e fará, agirá, para que aquilo funcione para a glória dEle e para o nosso bem. Agora, você tem que, em primeiro lugar, colocar Deus e alinhar a sua vida com o propósito dEle, porque todas as coisas cooperam para o bem. Deus age em todas as coisas, daqueles que amam a Deus e daqueles que alinham a sua vida com o propósito dEle. E por fim, estamos recordando o quarto passo: coloque a sua esperança nele. A psicologia não vai poder ajudar você. O entretenimento do mundo não vai poder ajudar você. Todo o dinheiro do mundo, todo o conforto do mundo não pode lhe dar paz, não vai apagar a sua culpa, apagar a sua vergonha, remover o seu passado. Mas se você colocar a sua esperança em Deus, Deus pode realizar algo com sabedoria e com poder. Deus não está perguntando se você foi um bom pai,
se você foi uma boa mãe, se você cumpriu com o seu dever de pai, com o seu dever de mãe. O que Deus hoje está perguntando é: você está disposto a apertar o botão e reinicializar? O texto está dizendo: se você fizer isso, Deus vai fazer com que a esperança transborde em você pelo poder do Espírito Santo. Se a sua vida não está funcionando corretamente, nesta noite, o que você precisa é de reinicialização. Agora, Deus, Ele é especialista em ressurreição. Deus é especialista em fazer novas todas as coisas. Agora, tem uma coisa que Deus não pode fazer por você: é apertar o botão de reinicialização. Eu diria que o Espírito Santo abriu para nós, nesta noite, uma incrível chance de tirar o pino da tomada, de desligar o dispositivo da corrente elétrica contínua. Nós temos a incrível oportunidade de apertar o botão e reinicializar nesta noite. Eu quero que você feche os seus olhos. Se quiser curvar a sua cabeça. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Nós viemos nesta noite para esta casa atraídos pela Tua presença, atraídos pelo Espírito Santo, porque nós estamos, Senhor, interessados no nosso dia a dia, em ouvir o que o Espírito diz à igreja, e também no sentido individual que o Espírito diz a cada um de nós. E nós viemos, Senhor, dentro desta expectativa. Há pessoas outras que estão conosco pela internet e também estão dentro da mesma expectativa. Ó Senhor, há áreas em nossas vidas que foram danificadas. Há áreas em nossas vidas que, em razão da nossa própria estupidez, fomos afoitos, agimos de maneira imprudente, tivemos pressa, fomos enganados pela concupiscência dos olhos, fomos enganados pela concupiscência da carne, a carne nos atraiu. E áreas de nossas vidas foram danificadas. Mas nesta noite nós ouvimos a Tua palavra e entendemos que há necessidade de desligar o botão, de remover o pino da tomada elétrica, para que haja a reinicialização. Nós queremos começar um novo tempo, porque sabemos que o Senhor há de transformar todos esses erros, todas essas falhas, todos esses pecados. O Senhor vai transformar, porque nós entramos nesta noite em uma submissão absoluta, reconhecendo o nosso pecado. Então nós falamos: Senhor, nesta noite eu pequei, eu errei, mas restaura, Senhor, restaura em mim, restaura em nós um espírito reto. Oh, aleluia, aleluia. Sonda-nos na sinceridade desta oração diante da Tua presença.
carecemos da tua graça. Estamos entendendo, Senhor, nesta noite, que a tua graça não se destinou apenas quando nós caminhamos em direção ao Senhor, entregando as nossas vidas, mas nós carecemos hoje da tua graça, carecemos muito, nós precisamos da tua graça para poder, Senhor, acertar o nosso passo nesse caminho apertado, nessa porta estreita, mas esta é a nossa opção. Nós abominamos o caminho largo, nós queremos, Senhor, continuar caminhando neste caminho estreito, nesta porta apertada, porque estamos com os santos, ainda que andemos um atrás do outro, mas nós estamos caminhando para Jerusalém celestial, e o Senhor é o nosso pastor, que nos conduz, que nos faz atravessar o vale da sombra da morte, que não nos deixa perecer no vale da sombra da morte. O Senhor está conosco até o fim de todas as coisas. Nesta noite nós queremos apertar o botão, nós queremos reiniciar, nós queremos abrir mão de toda aquela carga de coisas que foram sendo acumuladas em nossas vidas, mas que são coisas inúteis, são coisas imprestáveis, são coisas que não deveriam estar na nossa carga. Nós queremos deixar este fardo, esta carga. Aleluia. Estamos ouvindo nesta noite a tua voz, tão meiga, tão suave, tão amiga. A tua voz, Senhor, tão mansa, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Oh, aleluia. Nós estamos ouvindo a tua voz e estamos cansados, estamos oprimidos, mas sabemos que o Senhor está com a tua mão estendida para nos aliviar as nossas almas. Oh, aleluia, aleluia, porque começaremos uma coisa nova, e veremos o teu agir no deserto, rios no deserto. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra curadora, enriquecedora, pela tua palavra protetora. Obrigado, Senhor, por nos amar. Obrigado por nos ajudar, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, por abrir as nossas mentes para este entendimento nesta noite. Oh, aleluia. Recebe a nossa gratidão, o nosso amor, o nosso carinho, em nome de Jesus Cristo. Amém.